Boa tarde, sejam bem-vindos. Vai começar mais um podcast e hoje o tema é muito importante também, viu? Hoje nós vamos falar sobre comunicação em público. E para bater esse papo com a gente agora, fazendo a abertura, tem aqui a Nicole, a Larissa, a Fernanda e a Milene. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. De nada. Meninas, antes da gente começar, vamos ver por que a gente tem que estudar esse tema. Por que vocês acham que é importante a gente estudar esse assunto hoje? É muito importante estudar comunicação em público porque, principalmente no trabalho, né? A gente vai querer que, né? A gente pede para um colega de trabalho, faz isso aqui pra mim. Só que acaba que a gente, né, tem aquela vergonha, aquela timidez e acaba que não sabe pedir direito e acaba que entrega algo, né, errado e você não sabe como pedir, né? Porque você tem aquela problema com comunicação, então é muito importante, né? Principalmente no trabalho. Legal. E nós vamos falar também, viu, sobre timidez, que é um dos pontos que acaba, às vezes, até atrapalhando as pessoas. Mais alguém? E saber falar em público te ajuda bastante também a compreender vários tipos de pessoas. E ter, uma boa oratória faz com que você tenha um destaque profissional. Que você consegue transmitir com naturalidade suas opiniões e suas ideias, né? E mostra bastante que, por exemplo, você vai ser lembrado por ter uma boa comunicação, sabe? Sim, é verdade, né? Geralmente a pessoa que tem uma boa comunicação, ela se destaca, né? Tá, então já vimos por que estudar. Vamos para os objetivos. Quais os objetivos hoje que nós estamos fazendo esse encontro? Bom, esperamos que ao final desse encontro você seja capaz de explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicação em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo e identificar técnicas de comunicação em público. E vamos ver as competências, né? Que são as competências que é aquilo que nos compete como profissional, é o que as empresas esperam da gente hoje, né? Comunicação, dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade. Agora eu sempre travo nessa palavra. Travou, bom ponto. Às vezes as pessoas vão falar e trava a palavra. O que a gente deve fazer quando eu quero falar uma coisa e trava aquilo lá? Eu troquei a minha, porque eu... Tá vendo? Troca de palavra ou reler com mais calma, né? Eu, por exemplo, quando eu vou falar e tem uma palavra que trava, eu falo mais devagar e eu leio sílaba por sílaba, entendeu? Pode, né? Se cabe no meio, né? Por que não, né? Beleza? Eu leio para você, ó. Comunicação. Dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, né? É importante a gente ter clareza e objetividade na hora da gente falar. Expressar as ideias, as opiniões e as emoções e sentimentos com clareza. Eu preciso deixar claro aquilo que eu sinto, né? As minhas opiniões também, eu vejo que às vezes as pessoas têm vergonha de colocar sua opinião. Você dar sua opinião não é errado. O errado às vezes é a forma que você coloca, né? Então, lembra que eu até perguntei para vocês, pessoal, eu fui grosso da forma que eu falei, porque fiquei na dúvida, né? Será que eu fui? Será que não? Então, expressa os seus sentimentos, né? O que você acha. Interagir com o outro, com o mundo por meio da comunicação multiletrada. E também o autoconhecimento. É importante a gente se autoconhecer. Ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz. E conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades. Como falamos, ninguém é só fraco e ninguém é só forte, né? Todo mundo tem algo a melhorar e todo mundo tem algo muito bom que pode desenvolver. Te ajudei, Fernanda? Beleza? É isso aí. Meninas, daqui a pouco a gente volta com mais um papo aí falando sobre comunicação. Bom, ponto de partida, etapa 1. Antes da gente começar a fundo no tema, nós vamos fazer um aquecimento, tá bom? E para fazer esse aquecimento, convidei aqui a Heloíse, a Duda, o Diego e a Gabriele. Tudo bem, pessoal? Tudo? Estão preparados? Sim. Legal, assim que eu gosto. Por que um aquecimento? Quando eu vou lidar com comunicação, também às vezes é importante eu fazer um aquecimento, um alongamento também, né? Porque às vezes você vai falar algumas horas, então é importante pré-aquecer, porque senão tem gente, pessoal, que às vezes sai até rouco depois da palestra, alguma coisa, né? Então é importante fazer um aquecimentozinho. Esse que nós vamos fazer é muito engraçado, é um destrava-língua, aprendi no teatro. Então, porque às vezes não vamos falar alguma coisa e não fica travando uma palavra, né? Então é legal para
Assim, a forma de fazer, articular bem a boca, não tenha vergonha, tá? Pode fazer careta e tal, porque a gente tem que soltar os músculos da face, né? Entendeu? E também a língua, né? Então, é só fazer o que eu vou repetir, tá bom? Repetir o que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá, ó. Repete comigo. Bragradra. Bragadagada. Bregredregredre. Bregredegredê. Brigridrigridri. Brigridrigridri. Cuidado, ó, tudo tem R, hein? Brigridrigridri. Brigridrigridri. Brogrodrogrodro. Brogodrogodro. Brogrodrogrodro. Brogodrogodó. Brugrudrugrudru. Drugudrugudru. Difícil? Um pouquinho. Fácil, né? Beleza? Tem umas perguntinhas pra vocês pra gente refletir antes de começar também. Bom, ó, tem aquela situação que vou falar em público, né, tal. E aí eu tenho pavor de falar em público. E agora? O que acontece? Como que vocês fariam? O que vocês fariam? Uma coisa assim. Vocês têm pavor de falar em público? Eu percebo se vocês nas atividades, sabia? Quando tem alguma exposição de trabalho assim que tem que falar em público pro pessoal, você já fica, professor, tem que apresentar, não sei o que, né? Eu percebo que vocês têm uma trava. É por isso que nós estamos aqui. Porque vai ter momentos que você vai ter que fazer isso, e se você não se preparou, vai ficar pior. Agora, se você já treinou como nós estamos treinando, aí fica melhor, certo? Tá, mas tem um pavor, e aí? Fui lá falar e agora eu tenho pavor. Tem alguma coisa pra fazer ou não? Ou a gente devia enfrentar os nossos medos mesmo. Legal, gostei, Gabriela. Enfrentar os medos, né? É. Beleza? Olhar para um ponto fixo. Ó, tem algumas dicas, né? Umas técnicas que nós vamos dar pro pessoal, né? Então guarda aí que a gente já vai falar. Tá, mas fui lá falar, né? E sei lá, na plateia vi meu avô lá, que eu não via faz 10 anos, né? E aí foi lá me prestigiar e deu aquele branco. E agora, o que eu faço? Respira fundo também. Não, aliás, também tem outra técnica, respiração também, que a gente vai falar que ajuda. Realmente, pessoal, respirar fundo, pausadamente, né? Tanto antes de começar e durante também ajuda bastante, tá bom? Tá, mas vamos dizer que aquela pessoa, né, que tem uma certa timidez, tem uma forma, uma maneira de jogar a timidez pro escanteio? Olha pra uma parede. Imaginar como se tu estivesse sozinho ali e fazer uma coisa. Por exemplo, eu também acho que outra maneira também eu tentando praticar em casa com os familiares, daí chegando lá na hora vai ser bem melhor. Legal. Boa Fica dica. mais uma confiança. Boa dica, Duda, também. Muito bom, pessoal. Então agora vamos para outra etapa que é o pé na estrada. Bom, chegou o nosso pé na estrada, etapa 1. E o assunto agora que nós vamos tratar é sobre o tema, né? Nós vamos ver algumas coisas que alguns precursores, né, da fala, da comunicação, da arte de falar em público, que eles trazem, né, os conceitos sobre como é e o que fazer, né? Então vamos ver lá sobre comunicação. Olha só, comunicação é a troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação, constituindo os processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal. Esse sinal pode ser ar, fios, papel, a própria fala, né? Esse sinal vai a um receptor dessa mensagem que decodifica e interpreta o significado. Olha que interessante. Tanta coisa comunicação, né? Eles falaram comunicação é um código. Vocês acham também? É um código? Faz sentido, não faz? Faz. Quer ver só? Por exemplo, quem aí sabe decifrar o código do inglês? Eu imagino. Você sabe que nível? Intermediário, inicial ou avançado? Intermediário. Já a Larissa falou que um pouco. É tipo um intermediário, só que tem algumas palavrinhas assim, sabe? Tá que entendendo? fica ali no meio da palavra que eu Tá já entendendo? não sei. O meu nível mesmo, eu poderia começar de iniciante, porque eu não sei muita coisa de inglês. O código do inglês, não sei. Gosto bastante, mas não sei.
Então, agora já o código do português, acredito que vocês dominam, certo? Tá vendo? Fluente, né? Tá entendendo? Então, a comunicação é um código, então decifrar códigos, né? E também na questão de que alguém envia uma informação, o outro pega essa mensagem e decifra o código, né? Legal. Olha só, agora a gente tem aqui uma chargezinha pra gente analisar, e eu vou transcrever aqui pro pessoal de casa, né? Tem uma situação no escritório, tem um senhor passando, uma mulher numa mesa sentada, aparentemente uma secretária, né? E esse homem passa por ela e fala assim, ó, Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente. Passa pro outro quadro, no outro quadro tem só a Romilda na mesa e ela tá atendendo o telefone e falando assim, quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Meu Deus, interpretou completamente errado. Aí que tá, Nicole. Será que a Romilda interpretou errado? Ou foi o Almeida que mandou a mensagem e não pensou como ela poderia interpretar? Eu acho que os dois. Eu acho que foi, porque, tipo assim, ó, ele tentou se expressar de um boa Aham. Porque ele falou assim, ela só entendeu ao pé da letra. Também acho. Analisa bem, ó. Ele falou, Dona Romilda, vou ao banheiro. Dá-se entender que ele vai ao banheiro, certo? Se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. Onde é que ele tá? E a Romilda foi lá. Olha, o doutor Almeida, ele tá no banheiro com um cliente. Tá entendendo? Eu diria que errado ela não tá, né? Então, assim, a questão da comunicação, a gente precisa pensar na forma simples de como nós vamos passar para a pessoa. E também na questão da interpretação. Será que ele queria dizer para ela que ele estava no banheiro com o cliente? Ou qual é a mensagem que ele queria passar? Todo mundo vai? Eu acho que ele ia no banheiro, só que ele meio que queria estar, tipo... Que ela falasse pra pessoa do telefone que ele estava ocupado, que ele não podia atender agora. Então, como uma mentira. Sabe? Pode ser isso que ele quiser. Ó, eu vou no banheiro. Não tem aquela situação que a pessoa não quer atender telefone? Eu Exatamente. não tô a fim de atender telefone agora, né? Ó, Romilda, eu tô indo no banheiro, mas tipo, não quero atender ninguém. Fala que eu tô no banheiro. Não fala que eu tô com cliente, aliás, ela falou, né? Fala que eu tô com cliente, né? Mas só que ela levou ao pé da letra e aconteceu aí o pessoal chama de ruído de comunicação, né? Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar novos postos na empresa onde o profissional já atua. Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais e as expressões faciais e posturais, que muitas vezes transmitem até o que desejamos esconder. Olha que interessante isso. Pessoal, o corpo fala? Com toda certeza. Com certeza. Então me falem uma forma assim, como que o corpo fala? Né? Virar os olhos. Aquela, isso. Ai, como eu tenho bronca quando a pessoa vira os olhos. Né? Mas o corpo tá falando, né? Ela não fala nada, mas só aquela revirada de olho você já sabe. Nossa, a pessoa, né? Tá entendendo? Então a gente precisa se preocupar não só na comunicação falada, né? Mas também da nossa postura corporal, certo? Porque ela diz muito, né? Então, por exemplo, lá no trabalho, vocês acham que ideia, presta atenção, que ideia faria uma pessoa que se eu chego lá no meu ambiente de trabalho, ao invés de eu sentar, né, ereto e tal, eu chego e esparramo na cadeira e fico lá, tipo uma pessoa deitada na cadeira. Que ideia que passa? Empolgada, né? Tá entendendo? Então, o corpo fala e também as pessoas como a Romilda você pode até estar cansado, né? Enfim, embora, né, trabalhar, vamos trabalhar, né, gente? Né? Lugar, né? Descansa em casa, né? Enfim. Mas assim, ó, você pode até estar cansado, você não seja uma pessoa folgada, mas só que da forma que você se pôs, dá a entender que, né? Tá entendendo? E também tem outra, nós estamos trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que pensar na minha postura como trabalho. Tá entendendo? Então o nosso corpo fala. Precisamos prestar atenção. E a oratória, que primeiramente é importante observar que precisamos aí ter uma boa comissão. Hoje tá travando, tá vendo? Que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não, tá?
Eu soube que vocês viram um vídeo aí que trazia aí algumas dicas do livro 29 minutos para falar bem público. Você tem alguma dica para passar para quem está em casa? Sim, sim. Quais são? Usa uma colinha, né? Então você pega ali um papel, escreve o que você vai falar. Então, daí na hora que você for apresentar, você já tem, né, uma colinha, então você consegue Ótimo. falar com mais coragem, né? Sem medo de, tipo, esquecer e não ter pra onde ir, né? Eu tô com uma colinha aqui, ó. Tô mostrando para elas, né? Porque assim, embora saiba o nome de vocês, mas às vezes dá uma dúvida, né? Igual eu olhei aqui e falei, pô, eu tô falando agora, quem tava falando era Larissa, né? Porque, gente, foge da cabeça, às vezes, né? Bem colocado. Então, essa de levar uma colinha vale, né? É uma colinha na forma de lembrança, né, pessoal? Também não vai levar o texto inteiro lá e ficar lendo, né? O que mais? É uma que eu acho interessante. Qual? Tipo, treinar no espelho. Porque, tipo assim, cara, finge lá que tá conversando, apresentando, tá ouvindo e tal. Sim. E, tipo, vai fazer ficar mais confiante. Essa é uma boa dica também. Agora quem está falando é a Milene, tá vendo? Olha, eu olhei pro papel. É boa também, né, Milene? Ele treinar na frente do espelho. E outra também que um jovem deu pra gente era tipo, você se preparou, chama lá alguém da sua família, ó, vou fazer minha apresentação, o que você acha? Entendeu? Aí sempre alguém dá uma dica, olha, tá. Às vezes a gente cria uns vícios de linguagem. Eu mesmo confesso, às vezes eu escorrego e deixo falar muito né? Então eu fico né. Então eu preciso me policiar nisso. Entendeu? O que, Fernanda? Tipo. Você também do tipo? Tipo, né? Então aí já policiei. Quem me deu essa dica foi minha irmã, uma vez que ela viu no programa, né? De rádio que eu fazia e tal. E aí ela falou, ó, tá falando muito né. Aí eu fico, nem sabia. Escuta lá pra você ver. Tá entendendo? Então é importante. Legal. A pessoa tá tão no hábito que nem percebe. Não percebe, a gente não percebe, tá? Eu acho essa dica muito boa, eu faço bastante com a minha amiga, né? Porque a gente é dupla de trabalho e eu sempre falo, Ótimo. vê se eu tô falando bem. Aí eu faço toda a minha apresentação como se eu estivesse falando com a professora. Ótimo. E ela fala se tá bom ou não. Acho bem Ótimo. melhor. Tá vendo? Já ajuda bastante, né? E além disso, você fazer com uma pessoa que você conhece, você tem intimidade, que eu acho que você vai melhor, sabe? Sim, e sempre tem aquela ajuda, né? Aquela dica de ajuda, né? E também ter um local fixo pra olhar, eu acho que é bom, sabe? Eu gosto de olhar pro professor. Certo. Eu acho que é melhor, porque você fica olhando pros outros, às vezes começa a dar risadinha, a ficar verdade, conversando. você fala no caso de eu acho que se desconcentra, uma apresentação sabe? em sala, né? Isso. Legal. Eu acho que é bem Isso é uma boa, ótima. Tá, mas vamos lá e falar também dos profissionais que estão aí para nos ajudar, né? A fonoaudiologia, ela é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e os seus distúrbios, né? Então nós temos o profissional da fonoaudiologia, que é o... Fonoaudiólogo. Isso aí. Esse eu tinha que fazer. Foi de propósito. Fonoaudiólogo, né? Aham. Ou fonoaudióloga. Eu tive que fazer por muitos anos. Você fez fonoaudiologia? Eu ia no PA, né? Porque a minha escola falou que eu tinha que ir lá porque eu trocava as letras. Sim. Agora eu não lembro mais que era quando eu era bem pequenininha. Daí meus pais me levavam. Aí eu tinha que escrever texto, eu tinha que falar um monte e tal. Era bem legal. Interessante. Te ajudou bastante. Muito, muito. Eu acho que eu falo bem melhor agora. Muito Com melhor. certeza. Também acho. O visagismo, ele auxilia no desenvolvimento da linguagem visual e a análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal, também o vestuário, a linguagem verbal e a não verbal também, num processo integrado. Já a linguística, ela contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo dos sentidos das palavras e o que provoca no interlocutor, da pragmática, estudo das oralizações e análise do discurso. E para finalizar, tem a andragogia, que é a arte e a ciência de ensino e aprendizagem de adultos, a qual tem como objetivo promover a mudança de comportamento e aquisição de competências técnicas. Então, não podemos deixar de dizer, né, para quem está nos ouvindo, que às vezes a pessoa tem um problema com a comunicação, que às vezes é até importante procurar um profissional, né? Como a Larissa falou, precisou do fonoaudiólogo, né? Então é importante. Às vezes até na questão assim de desenvolvimento, pode procurar um coach também, que ele vai te dar umas técnicas, né? De como falar em público, enfim, né? Vamos ver agora os impactos da oratória e da timidez no mercado de trabalho. Vocês se consideram pessoas tímidas no trabalho?
Sim, e É, muito. mas eu queria falar, né? Eu sei. Pra Fernanda é verdade, eu sinto que a Fernanda tem uma certa timidez em falar em público, né, Fernanda? Desde pequena. Milene, tranquilo também. Também, só que tem situações que a gente tem que falar, né? É, não tem pra onde correr, ele pode. Eu fico mais pra falar quando tem trabalho na escola, Aham. mas no final dá tudo certo. É, e lembrando, né, pessoal, que a timidez ela é uma coisa normal, tá? Não encare como, não, né, eu sou diferente, muito diferente dos outros, né? Apesar de ser, né, é diferente. Mas é que eu vejo que às vezes encara a timidez como uma coisa ruim. Ela não é ruim a timidez, dependendo do grau que tem, né? Porque tem certas timidez que a pessoa não abre a boca mais pra nada. Aí, pessoal, também, né? Aí tem que se procurar, nesse caso aí também, um profissional para ajudar, né? Porque ele vai te ajudar a entender, enfim, né? Mas timidez, assim, como a Fernanda tem, né? Super normal, tá? O que não pode é travar, não avançar a comunicação, né? Até eu, às vezes, me acho um pouco tímido para certas coisas. Tem um pouquinho de timidez. Olha só, vamos ver aqui, ver não, né? Nós vamos ver, o pessoal de casa vai ouvir um vídeo sobre discursos, né, de improvisar, né, enfim. Dizem que a ex-presidente Dilma, ela tem uma falha, sei lá, no discurso dela. Parece que a oratória dela fica um pouco desconexa. Vamos ouvir um pouquinho aqui para ver como é que é? Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. E Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, quer? Pelo xamã do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Adorei isso! É o que chamamos de poema em prosa ficcional. Por que ficcional? Foco, presidenta. Tente de novo. Lama marrom. Marrom que é a cor do cocô. Do cocô, da poluição, que não é doce. Cocô que não... Cocô não, presidenta. Fezes, tem razão. Fezes. Fezes, cocô é muito escatológico. Desculpe, eu sei que é difícil. Merda! Concordo. Ufa, finalmente! Lama que é marrom, cor de merda. Merda é essa aqui. Presidenta, podemos continuar amanhã. Agora que eu tava embalada... E aí? Um tanto difícil essa oratória, né? Mas às vezes pode acontecer, né? Da pessoa falar uma coisa que ninguém entende ou que não tá meio desconexa da conversa, né? Então precisamos pensar bem o que nós vamos falar antes, né? E só para finalizar essa parte, né? Tem uma pergunta aqui para vocês, né? Se já tiveram alguma experiência em ter que apresentar em público? Qual foi a experiência que vocês passaram? O que vocês acharam? Recentemente eu tive que fazer uma feira de ciências na minha Uhum. escola, aí Certo. eu tive que apresentar. Uhum. Eu tava um pouco nervosa, mas eu já tinha apresentado para minha professora de português, então Uhum. eu tentei fazer a coisa, né? Eu acho que o que é melhor é você se preparar. No Certo. caso, seria... o meu trabalho era sobre literatura brasileira, eu tinha que ler um Uhum. livro, né? E eu li Certo. esse livro, então eu já tava meio que relaxada, né? Porque Uhum. eu já sabia que eu ia, né, ter que falar, porque eu já sabia, né? Eu já tinha lido o livro. Você tinha estudado. Isso, exatamente. Olha a eu tinha importância de lido o estudar livro. antes, né? Legal. Aí, pra mim, foi, né, um pouco desafiador. Uhum. Só que quando, né, eu terminei, veio os elogios, né? Aí compensou tudo, né? Aí você falou, valeu a pena, né? Aham. Interessante. Mais alguém teve? Pode ser até uma coisa que você, sei lá, não foi uma boa experiência. Sei lá. Fernanda? Certo. Uma semana sem Daí, na hora que chegou, na hora eu esqueci tudo, daí eu comecei a ficar com falta de ar, Interessante. E acontece, né, Fernanda? Pode acontecer. Por isso que no próximo bloco a gente vai falar sobre nervosismo e ansiedade, porque às vezes pode acontecer isso. Mas tem algumas dicas para nos ajudar nesse momento, tá bom, Fernanda?
Meninas, obrigado pela participação de vocês até aqui, tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Pé na estrada, etapa 2. Vamos falar mais um pouquinho das coisas que nos competem sobre comunicação, né? Chegou a hora do nervosismo e ansiedade. E para conversar com a gente, eu convidei aqui o Matheus, o Mikael e o Jamerson. Boa tarde, rapazes. Boa tarde. Vocês estão nervosos? Então, sim. Eu percebi que vocês estão um pouquinho nervosos. Já não são os mesmos da sala. Dá um pouquinho de nervoso esse negócio de podcast? Sim, querendo ou não dá. Por mais que sejam conhecidos, a gente sabe que a gente está entre íntimos aqui, mas mesmo assim sempre bate aquele nervosismo, como se fosse a primeira vez. Aí que eu ia perguntar, é normal sentir nervosismo? Super Sim. normal, gente, ter nervosismo, né? Tranquilo. Nervosismo e ansiedade. Uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa numa reunião, pelo fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas por essa possibilidade. Ao se apresentar para efetuar uma venda ou para novos colegas, ao receber um elogio, enfim, em todas as situações que envolvam a comunicação com outras pessoas. Então, pessoal, já vimos que é super normal ficar nervoso, eu também tenho uma certa ansiedade, tá? As coisas podem piorar quando os pensamentos negativos surgem em nossa mente. Aí que a gente tem que controlar, né? Então, às vezes a gente está lá e apresentando tal, aí vem aqueles pensamentos negativos, né? Tipo, meu, tô travando demais, né? Meu, o pessoal tá me vendo. E, meu, comecei a tremer, né? Parece que a gente vê só o que é ruim, né? Já passaram por essa situação? Já. Acontece, né? Você apresentando aqui mesmo no Renato, quando tem que vir aqui à frente, você já fica nervoso, não sabe o que falar. E às vezes realmente vem pensamento negativo, mas é saber controlar. Né? Acertou, Matheus. E é por isso que eu trouxe esse encontro para vocês hoje, pra gente falar sobre isso mesmo, porque assim, a gente precisa treinar a comunicação. E essas atividades que a gente faz aqui na Renato, é justamente para vocês. Cara, vocês estão praticamente começando a vida, né, do trabalho, também tendo esse lance de ter que comunicar em público, né? E nós estamos aqui para treinar mesmo. Então, por isso que a gente às vezes pede uma apresentação ou outra, para que vocês se soltem. Porque a diferença de quem fala bem, né, e quem ainda não aprendeu, é que aquela que fala bem, ela já treinou bastante, né? Então, a gente treina para ficar mais fácil para vocês, né? Vocês acham que vocês têm dificuldade? Vocês acham que falam? Quem aí acha que até tem uma boa comunicação? Quem acha que tem uma boa comunicação? Jamerson, eu também acho que tem uma boa comunicação. Uhum. Então é mais tranquilo Sim. você se comunicar com as pessoas depois que tu se acostuma, né? Sim. Parte da dificuldade é a falta de autoestima. Se tu tem confiança no que tu tá falando e conhecimento, aí tu tá mais tranquilo. Uhum. É isso aí. Legal. Querendo ou não, é uma questão muito importante. A gente tem que desenvolver a cada dia mais. Para mim foi algo muito pessoal. A partir do momento que eu entrei na igreja, comecei a praticar, pregar, se tornou algo decorrente na minha vida. E não me ajudou só nisso, mas em vários aspectos dessa área. Tanto quanto na escola, tanto quanto aqui, tanto quanto no trabalho também. Então é algo que você vai tendo experiência com o tempo e vai se inovando e aprendendo cada vez mais. Só que uma das coisas que mais me deixava tranquilo é que sempre, ao decorrer dos tempos, quando tinha um assunto que tinha que apresentar ou falar ou algo do tipo, é importante a gente estudar. Porque a partir do momento que a gente estuda, a gente tem informação gravada na mente. Então, por mais que a gente fique nervoso ou algo do tipo, a gente tem que manter o foco, respirar fundo, olhar bem no centro dos olhos e passar a mensagem que você quer passar. Porque a partir da hora que você não olha no olho da pessoa ou não fala olhando para ela, você não passa a sua credibilidade, que é algo importante nos dias de hoje. Então você tem que, querendo ou não, tem que ter a autoestima, você tem que pensar, calma, eu estudei, me preparei para isso, essa é a hora, esse é o momento. E assim vai indo, e treinando também, querendo ou não. De fato, né? A gente se preparar já ajuda bastante, né? O psicólogo Miguel Lucas, ele cita algumas dicas, né, para diminuir o nervosismo na hora de falar em público, né? Vamos ver aí, vocês já viram as dicas do Miguel? Chega muitas vezes sim. Querendo ou não, algumas pode até meio que não haver uma discordância, mas tipo, eu não faria desse jeito, mas a maioria foi... Legal. E ele traz várias pra gente também, fala aqui, ó, da respiração, né? A técnica de respiração agregada a sensações de relaxamento
e minimiza a tensão do seu corpo, né? Então, aquela coisa, né? Tô nervoso, é bom aquela situação. O pessoal até brinca, né? O pessoal fala assim, ó, lembra de cheirar a florzinha e soprar a velinha, né? Então, fazer essa respiração mesmo mais pausada, né? Respira em 7 segundos e solta em 8, né? Porque a respiração vai mandando mais oxigênio para o cérebro e logo vai mexendo no nosso sistema nervoso, vai deixando a gente mais relaxado, né? Tem também a expressão corporal, né? Que a sua postura e expressões faciais demonstram o seu medo. Então a gente também tem que cuidar da expressão corporal que a gente vai passar. Então vale até de umas técnicas também de, por exemplo, levar algum objeto para segurar na mão, que às vezes a gente também fica sem saber onde colocar as mãos, né? Levar algum objeto que eles até chamam de objeto de segurança ou de fuga, né? A perda do foco, como vocês colocaram, quando estamos com medo, a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras pra gente, né? Então vale sempre, né, retomar o lugar, respirar. Quer ver uma coisa que me admira muito? A pessoa que quando ela tá conversando, ela fala com pausas. Eu admiro a pessoa que fala com pausas. E ela fala, e ela para pra falar. E quando ela não lembra, ela tipo espera. Ela respira, né? Não, é isso. Eu sou apaixonado por pessoa que fala assim. Porque é um controle total do que tá falando e de organização também do pensamento, né? E essa pessoa que eu vejo e fala assim é o Paulinho da Viola. Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Da nossa música. Rio de Janeiro. Dos maiores compositores de samba do Brasil, Paulinho da Viola. Cara, eu adoro ver ele falar porque ele fala. Você até ouve a respiração dele, né? Ele tem a calma para falar e tal. Eu acho lindo essa parte, né? Enfim, vocês também viram as dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público? Viram? O que vocês trazem pra gente, para quem está em casa aí, de dica para quem quer falar em público? Na dica do livro, né, ele falava sobre estudar o que você vai falar, saber ter a confiança do que tu tá falando, do conhecimento que tu tem. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, porque não adianta tu ir lá tentar falar alguma coisa e não saber do que tu tá falando. E também tu tem que se manter relaxado. Sim. Se tu ficar tenso, pensando que eu não estudei o suficiente, não sei o suficiente, aí tu não vai conseguir fazer nada. Tu tem que se manter calmo, confiante no que tu vai fazer e daí... Isso aí mesmo. A palavra é confiança, né? Confie em você mesmo. Se você foi lá e estudou, vai lá e arrasa, né? Como diz, né? Tem as dicas também de, por exemplo, fixar um ponto, né? Depois do público, né? Porque dá a impressão que você tá olhando para todo mundo, mas você não tá, né? Mas faz parte também, só que não posso ficar vidrado ali naquele ponto e nem me movimentar em nenhum momento. Essas situações, a respiração, enfim, vários, né? Muito bem. Tem aqui agora o processo de comunicação, né? O que é mais o processo de comunicação? É uma questão de troca de informação. Para essa troca tem que ter um emissor, né? Entre o emissor e o receptor, que é quem vai receber a mensagem, tem a mensagem, beleza? Pensando dessa forma, receptor, mensagem, emissor, mensagem, receptor. Olhando para o nosso podcast, vocês conseguem enxergar quem é o emissor, quem é o receptor e qual é a mensagem? Esse podcast vai ficar pronto, certo? Vai ter um emissor, né? Vai ter quem está mandando a mensagem, né? Vai ter quem vai receber, né, essa mensagem, certo? E vai ter a mensagem em si. Quem é que é o emissor nessa conversa? O emissor, no caso, é a gente, né? A nossa conversa. E aí a mensagem é nosso tema, a comunicação. E aí o receptor é, no caso, quem vai ver nosso podcast, né? Perfeito. E no caso, na maioria das vezes, pesquisa por esse tema, tanto quanto para receber dicas, como a gente está dando aqui, e como já a gente recebeu, ou por experiência própria da gente mesmo. Situações que nós passamos e que acabamos adquirindo experiência com o tempo em relação a isso. É isso aí, gente, né? A gente até falou em códigos, né? Alguém que manda os códigos, outros que decifram, né? Enfim. Tem uma chave interessante aqui, vou tentar descrever para quem está em casa. Tudo se passa também no escritório.
várias mesas, várias pessoas, cada um trabalhando na sua, né? Uma pessoa lá no bebedouro, né? Outra passando no corredor. E alguém lá atrás fala assim, ó, Zé, quero o número desse pedido. Aí alguém entende, que tá passando, entende, despedido. Aí o outro já lá no bebedouro, o Zé, né? Aí outro fala, o Zé tá despedido. Aí outro fala, o quê? Aí outro fala, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o outro, eu também. Aí por último um fala, nós todos vamos ser despedidos. O que aconteceu aqui nesse trabalho? Falta de comunicação, né? No caso, o receptor, que foi quem recebeu a mensagem quando estava passando, não conseguiu entender direito o que eles estavam conversando. Não conseguiu prestar atenção direito e recebeu a mensagem errada, né? Cortada. Aí foi numa cadeia de mensagens erradas. No caso, a gente percebe que às vezes, sem querer, no caso, a gente pode acabar espalhando uma fake news, uma interpretação errada ou por falta de comunicação, assim como o Mikael falou. A gente, na maioria das vezes, acaba que não vai procurar a fonte do que a gente escutou ou que a gente viu ou ouviu e acaba espalhando, sendo que não é algo correto, que a gente pode gerar confusão em qualquer área da nossa vida. Verdade. Tanto quanto pessoal, tanto quanto profissional e assim ao decorrer da vida. Por isso, né, Jamerson, é importante a gente cuidar com o que a gente ouve pelos corredores, né? Que às vezes a gente tá ouvindo uma coisa, mas é parte da conversa, né? Ou eu entendo de uma forma e não era aquilo, né? Então, cuidado com as fofocas no trabalho. E a comunicação eficaz, como que é? A comunicação eficaz é aquela que, além de transmitida de forma clara e objetiva, diferente dessa que a gente passou, né? Ela atinge os seus objetivos utilizando o mínimo de recursos possível, inclusive o tempo. Para garantirmos uma comunicação eficaz no dia de hoje, é importante, primeiramente, conhecermos o público-alvo a que se destina a mensagem. É importante que a comunicação gere empatia com o receptor da mensagem e, além disso, a adequação da linguagem para a transmissão da mensagem também é relevante. Beleza? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso papo. Gostaram? Ah, da hora, né? Podcast é muito bom. Valeu, falamos mais sobre o próximo assunto daqui a pouquinho. Bom, a gente vai dar uma pausa agora sobre comunicação, porque a gente vai falar sobre uma coisa super importante que, aliás, a Renata está fazendo durante toda essa semana, né? Nós estamos falando em todos os polos sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, tá bom? Nós já vamos ver por que vamos tratar sobre isso. Diversidade é o conjunto de diferenças entre as pessoas. No trabalho, isso inclui gênero, né? Que o gênero a gente pode saber que é homens, mulheres, pessoas não binárias, também os transgêneros, né? Tem também a questão da raça e etnia, que são pessoas brancas, negras, indígenas, pardas, asiáticas e outras. Também tem a questão da orientação sexual, né? Que são os heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais e etc. Tem também a deficiência, né? Que pode ser deficiência física, auditiva, visual, intelectual e até a própria religião, né? Que tem pessoas de diferentes crenças ou até sem religião. E para bater esse papo com a gente, estão aqui no estúdio a Raíssa, a Ana, o Leandro, a Cauane, a Liz e o Mikael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prontos para falar sobre diversidade? Pronto. Que bom, assim que é legal. Diversidade é a presença de pessoas com diferentes histórias, características e visões de mundo no mesmo ambiente. Pessoal, somos um país diverso? O Brasil é um país diverso? Sim. Um dos mais diversos do mundo, né? Sim. Interessante. Como estamos trabalhando, eu queria que vocês fizessem uma análise. Como é que é a diversidade no trabalho de vocês? Tem bastante pessoas diversas nessas situações aí que nós falamos? Em questão do meu trabalho é bem diversificado mesmo, porque até tem uma supervisora que ela é lésbica, tem uma supervisora, tem nas compras também é lésbica, é casada com outra mulher, então em questão de raça também na produção é bem diversificado. Legal, interessante, hein? Mais alguém? No nosso trabalho também tem pessoas muito de outros países, que é Venezuela, tem líderes negras também, Interessante. então tem bastante idoso também, que isso tem... Isso é bastante, né, falado, tem bastante idoso também na nossa postura. A diversidade geracional, né, das idades, né? Legal.
Então dá para se entender que a empresa de vocês são empresas bem inclusivas, né? Legal dessa parte. No empresa, é claro, eu não conheço as pessoas que trabalham. Eu Sim. conheço mais quem trabalha braçalmente, né? Sim. Professores, artes, etc. E é bem diversificado. A única coisa que falta normalmente é pessoas de cadeira de rodas ou. Na questão de deficiência física não tem muito. Físicas eu não vejo muito, mas é claro, pode ter pessoas tipo, que trabalham mais sentadas, informática, tipo. Sim. E eu não vejo, né? Legal, Leandro. Inclusão é fazer com que todas essas pessoas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas no trabalho. Não adianta só ter diversidade se algumas pessoas são ignoradas, discriminadas ou não têm as mesmas oportunidades. Então, por isso que estamos falando sobre isso hoje, porque é muito importante. Ter diferentes vozes nas empresas é essencial porque cada pessoa contribui com ideias e experiências únicas. Quando a diversidade é valorizada, todos ganham, tanto os profissionais quanto a própria organização. Concordam? Sim. Por quê? Não, porque, tipo assim, eu acho que só uma pessoa, ela não vai conseguir evoluir, tipo, a mente dela pra várias questões, assim, por exemplo, aqui no curso pode ser um exemplo. Sim. Eu não penso a mesma coisa que a Raíssa não pensa a mesma coisa que o Leandro, o Mikael não pensa a mesma coisa que a Cauane. E, enfim, daí, tipo, todo mundo contribui com a sua ideia, então agrega, tipo, ideias diferentes e experiências diferentes né? também. É legal, isso é importante. O A Leandro ia empresa falar. sempre vai evoluindo, né, senhor? Porque, como a Lorena falou, é sempre muitas opiniões e daí isso vai evoluindo a empresa, né? E Traz como várias. pessoas, né? Experiências também. Exato, traz uma variedade de ideias, né? Leandro, você Não, é o que elas falaram mesmo, acho que elas falaram certo. Eu concordo com o que elas falaram. Maravilhoso. Seguindo aqui, e como que a diversidade contribui para ambientes mais criativos e inovadores? Vamos ver aqui, ó, como vocês colocaram, ela amplia o repertório de ideias, né? Então vamos ter lá um monte de ideias diferentes. Ela estimula a inovação, lembrando que a gente precisa sempre pensar em inovação, né? E melhora também a tomada de decisão. Isso me faz lembrar também que ter bastante gente diversa, vai acontecer também muitas divergências, que é normal, né, gente? E aí me lembra uma música que fala assim, né? Ela fala até sobre escolas de samba, né? Vocês sabem que existe rivalidade, né, entre escolas de samba, né? Lá no Rio de Janeiro. E essa música fala, engraçado que ela é de uma escola falando bem da outra. Ou seja, falando bem da diferença delas, né? Interessante, né? Ela fala assim, ó, é uma música de um portelense, né? Falando da mangueira, né? Ele fala assim, ó, silenciar a mangueira não, disse alguém. Uma andorinha só não faz verão também. Devemos ter adversários como Oswaldo Cruz? Diz o provérbio, na discussão é que nasce a luz. Uma escola que não devia acabar era o velho Estácio Sá. Não é bonitinho? Ela falando das rivais, tipo assim, nós somos diferentes e precisamos respeitar as diferenças e também saber que isso é que vai trazer a luz pra gente. A diferença fica até bonito, né? E é linda a diferença, né? Então acho que a diversidade é muito bonita. Imagina se é tudo igual, né? Fica sem graça. Mas, pessoal, não podemos falar também do nosso contexto histórico, né? Do nosso país. A gente, por ter também bastante diversidade, a gente também enfrenta vários problemas. Então, vou trazer alguns números para vocês e que faz parte da realidade. Por exemplo, vocês sabiam que pessoas negras, apenas 30% dos cargos de liderança são ocupados por essas pessoas? Triste, né? Lembrando que somos aí, né, no país, o último levantamento disse que no Brasil nós somos 56,1% de pessoas negras. E negro no Brasil é o próprio negro e também os pardos. Então, se são maiorias, por que quando são cargos de liderança as pessoas não estão lá? Não estão, né? Tá entendendo? Sim. Depois, mulheres ganham 19,4% menos que homens. Sabiam disso? Infelizmente. E digo no mesmo cargo, mesmas funções, tá? Também, pessoas com deficiência, apenas 29% estão empregados, certo? 29% só. Você sabe a porcentagem disso? Sim. Temos total de 17 milhões e pouco de deficientes no Brasil. Desse total, tem os que estão na atividade, que estão ocupados. Mas os que estão ocupados são só 5 milhões. E quer deixar ainda pior, desses 5 milhões, só esses 29% estão empregados. Entendeu? Difícil, né? Mas às vezes
às vezes é incapacidade, né, ou deficiência mesmo, tipo, o senhor diz, é só, tipo, às vezes, sei lá, cego de um olho ou uma mão. A deficiência, ela pode ser diversa, né? Pode ser física, visual e até intelectual, né? É interessante você falar sobre isso porque, assim, ó, dá-se entender que a pessoa deficiente, ela é incapaz. Geralmente o pessoal faz essa ideia do deficiente, né? Mas não, eles estão tão capazes contra outras pessoas. Tem situações, por exemplo, tem uma menina que eu sigo muito, ela tem um canal chamado Atleta de Peso. Porque existe aquele estereótipo que pessoa obesa não faz atividade física, né? Não consegue praticar algumas atividades aeróbicas. E ela mostra no canal que tem sim, as pessoas obesas fazem e podem praticar, né? E também isso faz lembrar que a gente faz uma ideia que a pessoa magra é a pessoa saudável. Também está errado, porque tem várias pessoas magras que tem vários outros problemas e por se achar saudável, não vai procurar um médico e não vê. E aí que depois, quando encontra o problema, aí é tarde demais, né? Então, precisamos quebrar esses tabus, né? E olha só, mais um dado aqui, ó. Pessoas LGBTQIA+, 40% se sente rejeitada no mercado de trabalho. Isso é fato. Na pesquisa, eles falam que no trabalho, eles são zombados, né? As pessoas, quando tem uma situação de uma promoção, eles não são contabilizados no número das pessoas que podem ganhar esse cargo, tá entendendo? Então é uma triste realidade que sinto muito, mas temos que fazer. Então, infelizmente, a gente vai falar sobre 5 fatores que são grandes barreiras que dificultam o acesso à permanência de muitas pessoas no mercado de trabalho. Olha só, falta de oportunidade, ausência de acessibilidade, discriminação, estereótipos, esses que a gente falou, e também o tal do preconceito. Esses são problemas que a gente precisa combater, certo? E por isso que existem as ODS, né? A gente trabalha também aqui na Renaps, as ODS, né? São várias, se não me engano são 26, 36, e elas vão falar sobre vários assuntos, tá? Também como trabalho decente e crescimento econômico e redução de igualdades, tá bom? Pessoal, os problemas estão aí, a gente precisa combater. Então saiba que o que você jovem pode fazer hoje se você se vê num desses lugares que a gente falou que são discriminados. Primeiro, busque a capacitação, né? A capacitação, ela pode te ajudar muito a vencer essas barreiras, né? Use o celular para assistir vídeos no YouTube ou fazer cursos grátis como Fundação Bradesco, Senai, Sebrae. Siga perfis de conteúdo no Instagram, tipo TikTok, LinkedIn, que dão dicas de carreira também, e entrevistas e currículos. Participe de programas de inclusão, né? Fique ligado em programas como Jovem Aprendiz, ONGs de formação profissional e vagas afirmativas, perfis no Instagram como Tromposco, Gup, a própria Renaps, né? @RenapsBR, que divulgam oportunidades para jovens como você. E claro, também sabendo de situações, denuncie a discriminação, né? Se passar por alguma situação de desrespeito ou ver alguém sendo discriminado, procure um adulto de confiança, o RH da empresa ou canais oficiais de denúncia. E, se possível, registre o que aconteceu com mensagens ou situações que possam ajudar a esclarecer os fatos depois. E o principal também, né? Seja um agente de mudança no seu ambiente. Primeiro, respeite as diferenças, inclua quem está de fora e trate todas as pessoas com respeito, sem fazer distinção, tá bom? Esse é o nosso assunto. E últimas palavras de vocês sobre esse tema que nós trouxemos agora. O que vocês acharam, né? Nesse caso, o que vocês acham? Eu acho que a gente devia ser mais incluso, né? As empresas que não são tão inclusas, acho que devia ser mais inclusa, porque oportunidades e experiências que sempre vão repassando e vai evoluindo. Pessoas sempre, se a pessoa ela tá sofrendo com isso, né? Com a discriminação, ela deveria sempre ter um suporte, né? Alguém, uma pessoa, um canal que ela possa pedir socorro. Né? Ótimo, Lex. Bem, algo que você falou sobre programa de inclusão, é bom lembrar que o Jovem Aprendiz, é claro, tem 4 horas, 6, seu salário é menor, mas não tem limite de idade para pessoas com deficiências. Bem lembrado, né? Bem né? lembrado. Né? Não tem limite de idade. Para o pessoal comum é 24 anos. 24 anos. Mas tem algum tipo de deficiências pode fazer sem limite de idade. E isso é praticar a inclusão?
Sim. Legal, muito bom. Achei interessante essa parte da inclusão, né? E não só no trabalho a gente pode ser inclusivo assim com os outros, né? Tanto na vida profissional e pessoal, né? A gente tem que evitar praticar o preconceito com os outros. Sim, a gente já não sendo agente desse preconceito ajuda também bastante, né? Esther ficou tão caladinha. Quer falar agora no final? Eu acredito que assim, a gente julgar a pessoa pelo que ela é uma coisa que não deveria acontecer, né? Porque a gente nunca sabe qual a capacidade da pessoa, mesmo que ela tenha uma deficiência, às vezes a pessoa julga só por ela, sei lá, ter algum, vamos supor, um membro pela metade, alguma coisa do tipo. Eu acho que a gente deveria dar mais oportunidade para as pessoas mostrar que conseguem fazer. Ótimo, ótimo. Liz? Senhor, eu ia citar um exemplo, né? Tipo, na minha família, minha mãe, ela é lésbica, ela é casada com mulher. Sim. E, tipo, desde criança, assim, daí eu falava, antes, quando eu era menorzinha, eu tinha medo, assim, né? De falar, não, madrasta. Vergonha. Eu tinha, assim, um receio, assim, sabe? De falarem coisa pra mim. Sim. E daí, tipo, toda vez quando eu vejo, assim, que ainda tem muito preconceito na sociedade, porque quando eu falo minha madrasta, associam como se fosse a mulher do meu pai. Sim. Mas não, é a mulher da minha mãe, entendeu? Daí eu fico, tipo, não é a mulher do meu pai, é a mulher da minha mãe. Então eu acho que, tipo, hoje eu não tenho mais medo de falar, né? Hoje Sim, eu nem falo deve, que né? se vierem falar coisa pra mim, aí eu brigo mesmo, né? Porque eu tô certa, né? Eu acho. Sim. Tipo, de defender minha mãe, dela escolher. Sim. Infelizmente a gente ainda tem que educar as pessoas nesse sentido, né? Micael? Eu acho assim, é importante essa maior diversidade, principalmente nas empresas, porque quando elas não incluem a diversidade para outras raças, gêneros, ou até mesmo os deficientes, eles não estão ganhando, eles estão perdendo. Porque são experiências de vida. Cada um tem uma experiência de vida diferente, cada um tem uma opinião diferente. Quanto mais opinião, maior vai ser as possibilidades de criar novas oportunidades para a empresa. Então, é apenas perda. Se eles incluíssem mais as pessoas, eles teriam mais ganhos. É verdade. Disse Micael, verdade. Então, empresas incluam mais pessoas, seja mais diverso. Pessoal, obrigado pelo papo. Daqui a pouco voltamos com comunicação. Valeu. Bom, chegamos ao nosso Traçando Novas Rotas. O horário da nossa atividade Mão na Massa, né? E aquela atividade prática que a gente pratica sempre nos nossos encontros, né? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui, aliás, permaneceram aqui, né? A Liz e a Cauane, porque são elas que vão bater esse papo com a gente agora. Seria a nossa atividade prática, mas essa atividade prática já está acontecendo desde o início, né? Então nós estamos preparando um podcast para você em casa desde o início do nosso encontro de hoje. Então eu quero perguntar para as meninas o que vocês estão achando dessa atividade de hoje, de falar sobre comunicação e gravar um podcast, né? Fala aí. Tá sendo muito divertido, uma experiência diferente, porque é a primeira vez que num curso eu tô tendo essa dinâmica de podcast. Aí pra mim tá sendo bem divertido, bem legal. Teve que estudar, né? E também não tá sendo aquela coisa robotizada, tá sendo bem natural. Eu também gosto desse bate-papo aqui, então, Liz. Tipo, eu acho também que é importante, né, sobre trazer essa abordagem sobre comunicação, porque hoje em dia muitos jovens ainda têm essa dificuldade de falar em público. E eu acho que, tipo assim, a gente pode ir perdendo, assim, com a prática, enfim. Então é muito importante a gente começar a praticar, começar a falar mais sobre comunicação. E eu também acho legal o podcast, porque querendo ou não fica uma coisa cansativa, sabe? Tipo, se eu falando aqui na frente, querendo ou não, tem gente que fica cansado, né? E aí o podcast, ele se torna-se mais dinâmico, todo mundo participa, porque vão ter que estudar pra falar, enfim. É bem legal. Legal, hein? Ó, e você já tá me dando mais dicas de como aplicar a aula. Eu acho que nós vamos fazer mais podcasts, né? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia? Então tá bom, vou deixar da dica. É a última participação de vocês hoje? Sim. Legal. Então resta agradecer vocês pelo trabalho e a participação também. Gostei muito, tá bom? Valeu, obrigado meninas. Valeu. Ponto de chegada, etapa 4. Chegou a hora de testar os nossos conhecimentos, ou os conhecimentos de vocês, né? Bom, estou aqui agora com o Gustavo, o Rafael, o Arthur e o Leandro. E eles prepararam 3 perguntas pra gente, é isso, Gustavo? Eu vou ler aqui as perguntas, né? Preparei 3 aqui. Você vai perguntar pra eles? Sim. Tá. Pode responder. Posso responder também? Pode. Tá, beleza. Tá, então vou ler a primeira pergunta aqui. O que vocês acham que causa mais medo nas pessoas ou vergonha ao falar e se comunicar em público?
Eu acho que é o medo de errar, sabe? O medo de errar e todo mundo zoar, rir, falar mal, coisas do tipo. Julgamento, né? Todo mundo julga assim, a fala, o jeito. Julgamento, né? Sim. Eu também acho que as pessoas têm medo de ser julgadas e o fato de estar sendo avaliado, né? Sim. Posso ler a segunda pergunta? Pode, manda ver. Então, manda responde aí, Gustavo, o que tu acha? Pá, por medo de falar alguma coisa que as outras pessoas não gostam, talvez, né? Também é verdade. Então, vou ler a segunda pergunta aqui. Você tem medo de falar em público e por quê? Eu não tenho medo. Eu de falar em público. Eu tinha, mas depois que comecei a trabalhar, até que virava normal, né? Também fui perdendo jeito. E por que você tinha medo? Não, porque eu nunca interagi muito quando era criança e no final fui crescendo assim, né? Sem me comunicar muito e quando eu cresci, continuei sem. Eu fiquei com medo, principalmente de ser julgado. Daí comecei a trabalhar, né? Daí eu fui me ensinando, fui conhecendo pessoas, elas me ensinaram também a conversar melhor e hoje é bem normal até. Interessante. Até melhorei muito nessa parte. Legal, Arthur. O Arthur foi falando e eu fui voltando no tempo, né? Eu era assim também, Arthur. Eu era super tímido, não falava. E aí, acho que foi até quando eu comecei a trabalhar também que comecei a me soltar mais, né? Porque a questão do trabalho exige isso da gente. Nossa, né? não sei o que aconteceu, mas cada um tem seu jeito, né? Comigo já foi ao contrário. Falar tudo que eu tô vendo. Você sempre já nasceu assim. Mas olha... O que tu acha? Antes eu não tinha, mas eu peguei e hoje eu trabalhando de volta também passou esse medo aí. Passou já, venceu a barreira. Legal. Vamos lá, terceira pergunta. Qual a importância de saber se comunicar bem? Ajuda muito, né? Eu acho que a pessoa que não se comunica é aquela coisa, se tu não consegue passar informação, tu vai perder a chance. Eu não digo que você não vai receber também, mas eu acredito que tu perde muita informação. Oportunidade, sim, muita informação que tu não vai conseguir porque tu não pergunta, tu não fala, sabe? Eu acho que qualquer um que vai se infiltrar no mercado de trabalho, né, tem que saber se comunicar, senão já roda logo cedo. Por exemplo, até pra entrevista, né? Tu tem que se comunicar. Já sei lá, tá vendo? Chegar lá gaguejando não dá também. É comum gaguejar? Sim. Super tranquilo. E muita gente bota assim, é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tá focando nela, todo mundo vai ficar jogando, mas ninguém tá ligando. Só soltar. Gustavo, é importante comunicar? E é fato, como vocês colocaram, comunicar é a chave de tudo, né? Você pode até perceber, ó, pega um grupo de pessoas, né? Aquela que se comunica mais, tal, sabe? Ela se destaca, entendeu? Sim. Se sobressai. Então, se eu tenho esse problema com a comunicação, também não devo me preocupar, eu devo buscar e desenvolver, né? Então, como o Arthur colocou e eu trouxe a minha experiência também, dá pra gente melhorar muito a comunicação e ajudar bastante. Exatamente. Isso ajuda bastante. Bom, vamos lá. Só para reforçar aqui porque nós estamos aqui hoje, né? Falar dos objetivos e as competências, né? Nosso objetivo era explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo e também identificar técnicas de comunicação em público. E as competências? Bem, as competências são dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, né? Que tem que ter. Expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza. Interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. Bem, também uma das competências é o autoconhecimento, que se refere mais a ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz, né? Conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades também é uma delas. Ótimo, Leandro. Obrigado. Bom, chegou a hora de vocês se avaliarem também, né? Porque aqui a gente gosta disso. Você tem que fazer uma avaliação de você. Como foi o seu nível de dedicação hoje de 1 a 10? Com sinceridade. Pra falar a verdade, eu tentei dar meu máximo, não sei se eu consegui, mas sim, eu acho que um 10, tentei. Gostei do assunto, gostei do tema, né? Sim. Tema bem importante. Legal. Eu diria que um 10, né? Eu até também curti muito. Gostou? Dá pra se abrir muito nesse tema, né? Muito bom. Um 10 também, eu me esforcei, eu acho que eu me esforcei bastante pra isso. Show, Leandro. Gustavo? Um 10 também, senhor, né? Também?
Ótimo. Fiz até novas amizades. Certo, que legal. Descobri Que o nome do bom. Heitor, descobri meu nome. Então, descobri o nome dele. tá vendo por que a comunicação é importante, né? Sim. Às vezes a gente trabalha com a pessoa e não sabe nem o nome. Eu também me dou um 10, viu? Eu gosto muito dessa atividade hoje. O conteúdo, vocês gostaram do conteúdo? Claro, Claro. achei Importante. muito bom. Legal, né? Tá, as atividades que a gente fez, né? A gente preparou um podcast, vocês tiveram que estudar, como é que foi? É só revisar, estudar um pouco. Eu achei bem criativo, né? Uhum. Feito um podcast em um lugar. Que legal, hein? Eu achei bem interessante. Aham. Bem interativo, né? Com todo mundo participa. Top. O tema, aliás, perdão, ainda tem aqui uma parte que é os recursos, né? Os recursos estavam de acordo aí com o que vocês esperavam? Foi super tranquilo? Como é que foi? Acho que sim. E o tema, Foi agora... oferecido tudo. Perdão, Leandro, pode Tudo- falar? Tudo foi nos oferecido, com o microfone, Aham. um professor para nos explicar bem, né? Obrigado, depois eu pago aquela parte. Faça o Pix aí, senhor. E o tema sobre comunicação, te deixou mais confiante, preparado para se comunicar e realizar atividades na área pessoal e profissional? Sim, claro. Top, então, meninos. Resta agradecer vocês e esperar as meninas chegarem aqui para elas trazerem mais uma dica para quem quer se aprofundar em comunicação. Já voltamos. Bom, chegamos ao final do nosso podcast, mas antes de ir embora ainda, não sai daí, fica aí. Nós vamos trazer para vocês mais alguma dica para você que quer se aprofundar no tema comunicação, tá? E quem vai dar as dicas para vocês é a Raíssa e a Ana. Meninas, quais são as dicas aí? Então, para ajudar as pessoas com dificuldade, a gente vai ajudar certas formas de apoio e de auxílio, que são, uma delas é ouvir de verdade, assim, as pessoas, né, prestar atenção no que elas falam, sem interromper, sem dificultar, né, porque daí dificulta muito a fala das pessoas, Sim. principalmente quem é muito tímido, né. E a segunda é usar a linguagem clara, né? Evitar palavras complicadas, técnicas, adaptando o jeito de falar pro público, assim, pro pessoal. A terceira é apoio visual, utilizar imagens, desenhos, gestos ou apresentações para reforçar o que ela está falando, né? Por exemplo, a gente está apresentando sobre alguma coisa específica, a gente traz imagens sobre isso para pessoas visualizarem melhor, né? Muito bom. Um feedback construtivo também, dizer o que entendeu, dar sugestões de forma positiva. Maravilhoso. A gente também tem como praticar junto, né? Que é fazer simulação de conversa, apresentações de entrevista, como a gente está fazendo agora, né? Que muitas pessoas têm problemas com falas, com esse tipo de coisa, de se soltar. E fazendo isso a gente consegue conversar e estimular muito mais. Muito bom. Incentivar o uso de diferentes canais também, como discursos, áudio, aplicativos de mensagem e links de plataformas também. Maravilhoso. Adorei as dicas de vocês, tá bom? E pessoal, ficou pra gente o tchau pro pessoal do podcast. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tá bom, muito Valeu, obrigada. tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Aê.